Boa noite, meus amigos, boa noite, irmãos em Cristo. Que a paz do Senhor Jesus permaneça conosco, nos orientando nesses estudos que nós fazemos às quintas-feiras sobre o livro Obras Póstumas. A noite de hoje, dando prosseguimento, nós iremos falar sobre as fontes das provas sobre a natureza do Cristo. Meus senhores, minhas senhoras, sabemos que não é de hoje que se debate sobre esta natureza. Inclusive, há duas correntes dentro da Federação Espírita Brasileira brigando entre si em virtude da natureza deste Espírito que chegou até nós na pessoa de Jesus. Porque muita gente, eu diria até uma grande maioria, não faz a divisão do homem e do espírito. Então a gente vai à prova da natureza do Cristo. Eu creio que nós não podemos ter nenhuma dúvida a respeito desta natureza. Falamos a respeito de Jesus na quinta-feira passada, se eu não me engano, na qual demonstramos que ele foi um homem como qualquer um de nós, que abrigou aquele Espírito divino. Que aquele Espírito, após fazer a sua caminhada, ele recebe do alto o complemento para tornar-se um ser crístico. Quem estuda a Bíblia vai observar que nos evangelhos atribuídos a ele e aos apóstolos, fala-se de Jesus até a suposta crucificação. A partir dali, já não se fala em Jesus o Cristo, e sim no Cristo Jesus. No mundo em que vivemos, tem uma música de um dos nossos grandes compositores que diz que morre o homem e fica a fama. Jesus, como homem, abrigando o Espírito Divino, um Espírito já da mais alta escola, ele disse que ao homem só era dado o direito de morrer uma vez. No entanto, os seus ensinamentos, as suas ações, se perpetuam pelo tempo. É aqui que nós vamos começar a examinar que na codificação nada é dito com relação à natureza do Cristo. E é aqui que eu, juntamente com os senhores, com as senhoras, devemos debater para entender que a natureza do Cristo é uma natureza espiritual. A natureza do Cristo é uma natureza espiritual. Haja vista que em suas palavras, que é onde
nós vamos encontrar as controvérsias que criaram as mais diversas seitas, doutrinas e religiões. Ele falar, me vês agora, daqui a pouco não me vereis, para me veres depois. Porque nós estávamos, ou quem estava com ele, estava vendo o homem que seria, entre aspas, ou mesmo diretamente sepultado, para depois vê-lo em espírito e em verdade. Por isto ele diz que derrubareis este templo e eu o reerguerei em 3 dias. Observem os senhores que isto vem passando de pai para filho durante todo o período, e hoje há uma cultura de só sepultar o cadáver daquele que desencarnou, no mínimo depois de 24 horas. No mínimo depois de 24 horas. Então, tudo o que poderia ser dito com relação a essa natureza, o codificador estava em sua residência, depois de fazer a parte que caberia nos livros da codificação, ele escrevia justamente os seus seguidores mais de perto, juntamente com a sua viúva. Após o seu desencarne, divulga todos aqueles escritos, formando obras póstumas. Obras póstumas. Mas nós não podemos considerar ao Cristo, vejam bem, eu estou falando do Espírito, não estou falando do homem Jesus. Nós não podemos considerá-lo como um espírito qualquer. Nós temos que entender que ele era, naquela época já, um espírito superior. E não podemos deixar de reconhecer como um daqueles das ordens mais elevadas e que por suas virtudes estava muito, mas muito além da humanidade que compunha naquela época a Terra. Imagina nos dias de hoje. Então, temos que considerar essa natureza de acordo com aquilo que ele produziu quando encarnado. Porque era esperado por todos, só que esperavam um ser guerreiro, um ser que brigasse pelos seus, que liderasse o seu povo para enfrentar os romanos. Mas a lei de Deus nos chama para vivenciarmos o amor ao próximo. A razão pela qual ele diz que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. Entendendo ele que o amor é o combustível que movimenta o universo. E esses resultados que as suas ações, as suas palavras produziram, nós estamos vendo até os dias de hoje. E vamos dentro de um pensamento, de uma razão clara e objetiva, fora daquela fé cega que tínhamos no passado, entender que aquele espírito encarna na dimensão em que vivemos,
numa das mais bonitas e perfeitas missões dadas por Deus, o nosso Pai, assim como Ele designou. Vamos ver isto quando Ele chama as pessoas e diz: quando quiserdes falar com o meu Pai, recolhe-te aos teus aposentos e ora. E ensina-nos o Pai Nosso. Mas ele não ensina o Pai Nosso para que nós decoremos e fiquemos quais máquinas a repetir as suas palavras, e sim desdobrá-las em palavras entendidas por nós de acordo com o nosso crescimento intelectual e moral. Mas veja que ele chama a Deus nos ensinamentos que ele dá naquele momento de Pai Nosso. Quando ele diz nosso, ele poderia dizer Pai meu, mas ele diz de todos, que estás nos mundos elevados. Preste atenção, que ele diz assim, que estás nos céus. Naquele período ainda predominava os 7 céus dos antigos, as 7 dimensões vibracionais pelas quais o espírito deveria passar neste planeta para poder se habilitar a ir para uma outra escola. E assim era o entendimento dos religiosos da época. Ele fala: Pai Nosso que está nos céus. E está em todos os céus. No meu, no seu, no céu, como nós chamamos do planeta Terra, que é o firmamento, e de outros, e de outros. E está no universo. Santifica o nome dele, mostrando e confirmando o primeiro mandamento. Não faleis o nome do Senhor em vão. Santificai-o. Então ele fala: santificado seja o teu nome. De um campo a outro, de uma escala a outra. Roga cada um de nós, ele manda, ao Pai, o pão que vai vos alimentar. Os homens, então, transformam essas palavras como pão fabricado nas padarias com trigo, com fermento. Mas ele pede para que roguemos ao Pai o pão que alimenta-nos em espírito. Em espírito. Eis a razão dos dias de hoje ainda estarmos humanizando os espíritos e falando que eles se alimentam disto, daquilo e daquilo outro, quando aquilo é apenas uma alimentação grosseira que o nosso organismo tritura, transformando na verdadeira alimentação para o próprio organismo e para a alma. Observem que as ordens religiosas vivem a orar e a orar. Sua alimentação é a mínima e indispensável possível para manter o corpo em funcionamento. Quando ele diz que dai-nos o pão de cada dia, confirma aquilo que ele diz: vigiai e orai. Vigiai para quando
estiveres sendo assediado pelas energias inferiores, ora, e o Pai te mandará o conforto para que possas superar essas vicissitudes da terra. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, tu farás com que essas montanhas das imperfeições tuas e das que te cercam sejam enviadas de um lado para o outro. Mas ele, na oração, ele muito mais além, ele diz que é preciso que haja um equilíbrio nesses dois pratos da balança. Deus é o fiel. Esses dois pratos têm que estar em equilíbrio. Perdoai, Senhor, as minhas ofensas, à medida que nós perdoamos a quem nos ofende. Eis a grande revolução, a grande missão trazida pelo Cristo. E quando ele conclui esta missão, ele recebe do alto o fogo que lhe transforma no ser crístico que realmente está apto a estar ao lado do Pai. Analisem. Senhor, tenho 2 filhos. Gostaria que tu o colocasses um de cada lado. E ele diz, não cabe a mim, e sim ao Pai. Assim ele chamava a Deus. Então nós não podemos supor que ele fosse o próprio Deus, mas um Deus. Vejam só, o Deus é o Ser Supremo. E ele diz, por que vos espantas se eu digo que sois deuses? Já não falavam os antigos o mesmo? Porque eles sabiam que somos espíritos imortais, espíritos em evolução, que como espíritos nós vamos expurgar de nós todos os egos, todas as imperfeições, os vícios. Vamos tornarmos-nos luzes. E uma das passagens do Evangelho ele diz, faça-se a luz em ti. A luz do conhecimento, da sabedoria. Então a gente, não querendo entender como os outros, e não vamos entender desta forma, como os outros companheiros, que ele é o próprio Deus, o Senhor do universo, porque observem que em todas as suas palavras que nós vamos ler lá na frente, que eu não sou um computador para gravar tudo, as parábolas, as citações dele. Vamos ler algumas para que depois a gente possa analisá-las. Mas quando ele fala, ele sempre diz assim, o que eu falo, eu não falo de mim, mas do meu Pai que está nos céus. Eu falo daquele que me enviou. Se ele fala disto, alguém está acima dele e que lhe envia. E já conversamos nesta sala, quando num dos evangelhos diz assim, se credes naquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e ressuscitou ao Cristo dentre os mortos, também te ressuscitará. Então, não admitindo isto, mas temos que obrigatoriamente admitir que ele foi um enviado de Deus para transmitir a todos nós, assim, ele seria um profeta como falam os muçulmanos?
Quando nós vamos ler o Alcorão, nós vamos ver uma pálida cópia do Evangelho. Entende os muçulmanos que de tanto aquele povo viver de cativeiro em cativeiro, eles perderam a base dos ensinamentos. E não discutimos isto. Não discutimos isto porque sabemos que Jesus nada escreveu. Que aqueles que caminharam com ele também nada escreveram. Então essa missão, esse tipo de missão, o Senhor confia a pouquíssimos. Um dia nós estaremos neste patamar. Porque disse Jesus, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então ele foi um Messias. Ele teve a parte humana e a parte divina. E em João nós vamos ver quando ele diz: aquele que não aceita Jesus na carne ou em carne é o anticristo. Então ele tinha toda a organização nossa. Toda a organização nossa. Mas como espírito da primeira ordem, daquelas questões de 100 a 106 do Livro dos Espíritos, ou acima daquela ordem, ele vivia desprendido da matéria. E isto nós vamos ver nos seres espiritualizados do Oriente Médio. Ah, mas o Oriente Médio é uma terra sem ninguém, sem lei, mas ali existem seres tão espiritualizados que nós podemos taxá-los de profetas. Então ele tinha essa organização nossa. E do outro lado, o espírito. É diferente de nós? Foi diferente? Não. Apenas aquele espírito trazia consigo um conhecimento, não é o que a gente comenta toda hora, todo instante, um conhecimento tamanho das energias do universo e como trabalhá-las, dominá-las, que ele vivia praticamente desprendido da matéria. E se os senhores quiserem ir mais além, vocês vão encontrar esses desprendimentos em muita gente que é tida como deficiente mental. Ele vivia, por esta razão, com os pés sobre a terra e a cabeça, flutuando. Porque esse chakra coronário tão falado pelos esotéricos e que alguns espíritas aceitam e falam nele, vivia ligado 24 horas com o mundo dos espíritos. Contato total. Aí os espíritos impuros, claro, dúvidas. Eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Eram os coxos, os cegos? Não, os enfermos da alma. Então ele não estava mais passível de se deixar arrastar por esses vícios, essas paixões da terra. Amava, sim, mas não existia nele o fogo da paixão, o desvario. Então ele tinha essa qualidade superior. Ele tinha, mas por ele saber dominar.
essa superioridade não era porque o seu corpo existia algo além ou aquém do nosso. Eis também uma coisa que nós podemos analisar quando Rustem diz que o corpo dele era um corpo fluídico. Por quê? Naquela época não se conhecia ainda as energias compondo o universo, era o fluido. E sabia-se que aquele fluido, tanto ele existia numa fase etérea como densa. O nosso próprio corpo é energia pura, vamos dizer, é fluido. Agora, que tipo? Jesus comentava que não se podia pôr remendo novo num vestido velho. O seu remendo, quer dizer, o seu espírito era um espírito com muita luz, com muita energia. Imagina se põe num corpo qualquer. Não iria suportar com certeza. Isto aí, tudinho, essa superioridade era do seu espírito. Porque vocês, nós, um dia, nós vamos ter o domínio total e absoluto sobre essas energias que compõem o universo. Total, não resta dúvida quanto a isso. Vocês vão observar na Gênese, quando fala do perispírito, que é a parte, é a construção mais perfeita do fluido universal em torno da inteligência ou da alma. Imaginem que tipo de energia aquele espírito tirou para poder se ligar àquela matéria. Imaginem. Agora, ele tirou do universo, sim, porque o fluido que compõe o nosso planeta, ele é uma transformação daquele fluido do universo. Quando nós encarnamos, nós retiramos deste elemento, daqui da Terra, o mais perfeito para compor o nosso perispírito de acordo com o nosso grau de intelectualidade e de moral. Observem que tem pessoas franzinas, mas de um espírito indomável, sem ter aquela animosidade dos brutos. Quando nós falamos da reencarnação, que é uma outra coisa que muita gente acha, que o espírito se encontra preso, retido ao corpo físico, interiormente, e a espiritualidade diz que não, irradia em torno do corpo. Imagina a alma dele. É quando a gente vai buscar Valdo Vieira a dizer que na Terra não existe nenhum espírito encarnado, que existem as suas energias ligadas ao corpo e a sua fonte, que é a alma propriamente dita, se encontra em algum lugar sob o comando, domínio da espiritualidade maior. No caso daquele espírito, ele tinha o domínio total, tanto que ele dizia: eu dou a vida e a tomo. Imaginem os senhores, as senhoras que fazem parte dos desenvolvimentos, das casas. Os senhores que já aprenderam a se desdobrar, a se emancipar. O que os senhores veem então, quando isto acontece, é preciso que a gente passe a viajar no espaço e imaginar
Como então nós, na nossa imperfeição, conseguimos emancipar a alma, entrar em contato com o mundo dos espíritos, conversar, ver? Imaginem Jesus. Com certeza, ele não precisava relaxar, respirar, entrar em êxtase. Ele tinha todos os dons aflorados: audição, visão, olfato, tudo. Aquilo era como brinquedo para ele. Então, é o superior? Sim, com certeza. No entanto, a gente tem que entender que naquele período, qualquer coisa que acontecia era sobrenatural. Qualquer coisa era um mistério. E como mistério, a igreja adotou aquilo ali para poder controlar melhor os homens. No entanto, todo aquele fenômeno estava ligado, como está ligado, aos fluidos, à energia da natureza. Tudo está dentro da natureza, que os homens da igreja já conheciam, soltaram o que eles quiseram e esconderam o que não podia dar para o povo não se instruir, mas que a doutrina, o espiritismo, escancarou as portas. Porque dentre esses elementos, esses dons, está o magnetismo, tão estudado recentemente, há 150 anos, 200 anos atrás. Aí vem o outro problema. Então Jesus foi um médium? Não podemos dizer que ele foi um médium dentro da acepção que nós damos a essa palavra, dentro do que a doutrina quis dizer. Porque não existia naquele instante espíritos para chegar perto dele e orientá-lo no que ele deveria dizer ou fazer. Tanto que ele disse claro e objetivo, atribuído a ele essas palavras, que o que ele dizia de Deus. Então nós podemos entender que ele foi um médium de Deus. Os espíritos não se serviram dele. Pois é, velho. Os espíritos não se serviam dele. Mas o contato que ele tinha com o espírito era tão curto, de tamanha ligação, que o Evangelho fala que o demônio, veja bem, o demônio tentou a Jesus. Então, a gente vai entender que ele ainda tinha algumas nódoas do seu passado que precisava testar. Mas se entendermos, como dizemos sempre, que a obsessão não é o espírito que está seguindo, querendo vingança e tudo mais, mas é você mergulhar na sua trajetória e encontrar os erros cometidos por você e aquilo ferir-lhe profundamente a alma, tocar-lhe na consciência. Aí dizem os espíritos, quando é perguntado: de onde estão essas leis? Na consciência de cada um. Tico, eu costumo dizer palavras atribuídas a ele. Palavras atribuídas a ele. E nós vamos ver que ele nada deixou escrito. No entanto, Tico, todos os seus ensinamentos,
até então, os ensinamentos do esoterismo com S eram ensinamentos orais. Não era todo mundo que entrava num templo para aprender aquilo ali. Agora, Gilmar, imagine, Gilmar, que Jesus, ele não foi o Espírito que já apareceu puro. Ele passou por todos os estágios que nós estamos passando. Fora deste planeta? Sim. Então o que é que nós vamos entender? É que ele, em determinado momento, na sua reflexão, ele começou a mergulhar na sua trajetória e ver tudo o que ele passou. Essas tentações que ele teve. Entendeu? A parte que nós também temos. Você vai ver um livro chamado, parece que, se eu não me engano, é Brasil, Coração do Mundo, uma coisa assim, que é o que fala sobre Tiradentes, no qual um espírito se apresenta para ver como aleijadinho. Aquele espírito fora, em épocas passadas, um dos cruzados que perseguiram, que matou, que... Então a gente... Olha, Gilmar, é meio complicado. É meio complicado, Gilmar. Por mais moral que você tenha, um dia você vai refletir em tudo o que você passou e vem a tristeza. Como eu fui mal. E se você não disser eu fui, hoje eu não sou, você vai cair numa depressão, que é nada mais e nada menos você descer a sua vibração energética e estar no meio daqueles cujas vibrações se identificam com a sua. Então Jesus, ele agia porque ele tinha conhecimento, ele sabia do que fazia. Então, a gente pergunta que tipo de espírito poderia chegar para ele para dizer faça isto ou faça aquilo. É por isto que ele constantemente diz: o que eu falo daquele que me enviou. Também, né, Tico? Também. Então essa natureza sempre foi discutida. E foi justamente em razão disto que começou-se a criar a diversidade de religião. Porque quem cria casas espíritas, por exemplo, não são leigos. Quem cria a diversidade das casas espíritas são os dissidentes de uma casa. Não, ô Gilmar, veja, eu iniciei dizendo que essa questão vem ao longo do tempo. E é essa dissidência, é essa imaginação que faz com que haja essa divisão. Você diz que tem certeza que Jesus não foi tentado. E nós temos que admitir isto, que ele não foi tentado. Mas temos que admitir que em determinado momento ele se viu diante de si próprio e ali ele se imaginou no seu passado. O Jesus, vamos dizer, o Cristo já foi um espírito puro por natureza.
Porque se a gente admitir que Deus trouxe ele puro para o universo, que Deus é esse de justiça? Que faz uns limpos, puros, sem pecado, sem nada, e outros a cavar, a buscar a sua perfeição. Então, o que eu estou dizendo é que ele, nas suas reflexões, ele chegou àquele entendimento do que ele havia passado durante a sua trajetória até chegar onde ele estava. E ao se lembrar que ainda existe, ao verificar que ainda existe espíritos naquela trajetória, ele sentiu-se triste. Ele certamente, transforma a pedra em pão, ele disse, eu poderia agora mesmo, conhecendo todo as energias, como transmutá-la, eu poderia fazer isso e tirar todos eles do sofrimento. Mas ele certamente disse, não, eu estaria derrogando a lei do universo. E não é isso. E não é isto. E você veja o Tico fazendo uma afirmação que aqueles que estavam nos mais baixos degraus da evolução, quando ele chega, diz, que queres tu de nós, filho de Deus? Deixa-nos em paz. Por quê? Porque sabia que a luz que emanava de Jesus incomodava eles. Não, Gilmar. Este problema da tentação são colocações de quem escreveu o Evangelho. E nós precisamos, Gilmar, derrubar esses mitos. Entender que ele se lembrou, que na lembrança ele ficou triste. Veja, o Evangelho fala que do alto da cruz, ele, Pai, perdoai-o porque eles não sabem o que fazem. E agora? Do alto do maior sofrimento dele, ele enxerga aqueles a quem o Pai lhe entregou brincando carnaval em Pernambuco, esquecendo-se de viver a parte espiritual. Entendeu? Então te chamava Jesus de filho de prostituta. Sim, olha, Tico, os judeus não admitem Jesus, essa história de Jesus. Não admitem. Eles têm as suas razões. Mas dizer que todos eles que discordaram daquelas coisas que estão na Bíblia são homens cultos, são, como ainda hoje nós temos. E são esses homens esclarecidos, tá? São esses homens esclarecidos que, por alinhavarem os seus caminhos em cima do seu egoísmo, do seu orgulho, de sua vaidade, de sua prepotência, eles transformam aquilo tudo num labirinto e se perdem. Então a igreja cria aquele dogma da divindade. É o próprio Deus. Jesus foi o próprio Deus. E veja que o Evangelho fala, o Velho Testamento. No princípio era o Verbo estava com Deus, era Deus e se fez carne. Demonstrando que todos nós, espíritos, somos verbos. Que nós estávamos no mundo dos espíritos com Ele. Que nos fizemos carne ou vamos nos fazer constantemente para evoluirmos. E somos deuses, como afirma Jesus. Então, Tico, você fala que as razões dele era roubar a herança do filho do dono da vinha. Eu digo para vocês,
uma coisa e eu gostaria que vocês contestassem, constatassem, confirmassem ou não. Todos nós sabemos que nada foi escrito por Jesus nem pelos seus apóstolos. Nada. Que vieram começar a juntar esses escritos ou esses disse-me, 40 anos após essa era. 300 anos passados, a briga religiosa continuava. Quando o imperador disse assim, espera aí, eu preciso pôr ordem nessa zorra. E chama a igreja para que aquela religião seja a oficial do reino. O Papa, o superior da igreja, chama um cidadão chamado Jerônimo e dá-lhe a missão. A primeira coisa que foi feita foram os judeus ortodoxos não admitirem que fosse tirado uma vírgula do Velho Testamento, porque ali estava todos os ensinamentos orais explicando a formação da Terra, o início da humanidade, de uma forma alegórica, para quem tivesse olhos de ver, visse, ouvidos de ouvir, ouvisse. Não. Da forma não. Escute o que eu vou dizer complementando isto. Então, observem que os 4 evangelhos do Novo Testamento está escrito assim: Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo... O de Lucas, que nem contato teve com Jesus, ao ouvir Paulo de Tarso, que foi outro que não teve contato com Jesus, ficou embevecido com as palavras de Paulo e pergunta a Paulo por que ele não escrevia aquilo. Paulo, já com os pés sobre a terra e a cabeça, o espírito no mundo dos espíritos, disse assim, porque cabe a tu. E Lucas foi em busca de subsídios para escrever o evangelho dele. Ele apenas confirma, ele observa, pergunta aqui, pergunta ali, lê o dos outros e confirma. Mesmo na confirmação, porque você vai entender, Tico, o que eu vou lhe dizer. Você está criticando porque é que eu estou citando no que eu não creio como verdade. É porque você, me desculpe, não está ainda com os olhos de ver. Me perdoe. Por que, Tico? Após tudo isto, aquele monge, aquele padre, aquele sacerdote chamado Jerônimo, ele começa a escrever todos os papiros atribuídos a todos os apóstolos. A igreja, junto com o imperador, desprezou o evangelho de Tomé, o de Maria, desprezou, porque tem coisas muito profundas que o clero não quis aceitar. O que fez Jerônimo? Essa parábola que você citou acima da vinha, ele a colocou, mas quem garante que essa parábola foi Jesus que falou? Me diga, quem garante que Deus falou
que mandou todos os seus servos e por último mandou seu filho, que os homens fizeram com seu filho tudo o que não deveriam fazer. Se ele nada escreveu, se os apóstolos nada escreveram, 300 anos depois, aonde foram buscar aquilo? Foram buscar em papiros que foram escritos por alguns elementos que presenciaram e aquilo rolava ao vento. Então Jerônimo, ele formou o Novo Testamento de uma forma que, agora, entrando no que você está dizendo, numa das parábolas, tá? Jesus, o Evangelho diz assim: e o Senhor, tendo plantado as melhores sementes em suas terras, quando brotou, entre elas estava as ervas daninhas. Os seus servos foram a ele e pediram para arrancar as ervas daninhas e tocar fogo. O Senhor então disse: deixa essas ervas ali. Quando formos colher as sementes, queimaremos o joio com as ervas daninhas. Então veja bem, o Senhor estava falando da planta. O Senhor estava falando de quê, Tico? Observa, quando Jesus caminhava: Pedro, tu me amas? Sim. Pedro, tu me amas? Chegou no momento que Pedro: Senhor, tu sabe que te amo. Aí Jesus disse assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aí eu pergunto para vocês: Jesus tinha alguma fazenda? Jesus tinha algum gado? Fala aí. Eu te transformarei em pescador de almas. E as ovelhas a que Jesus se referia éramos nós. Precisa, Pedro, que tu, com a tua perseverança, com o teu rigor, tu mantenha esse pessoal unido. Então nós não podemos crer em Jesus sem procurar entender o que ele quis dizer. Olha só: não vos apegueis às letras que matam, e sim ao Espírito que vivifica. Palavras atribuídas a Jesus. É por isto que eu estou fazendo referência a esse padre, esse sacerdote, pela sua inteligência, pela capacidade que ele teve de driblar todo o clero e o império e colocar entre as ervas daninhas que eles exigiram as boas sementes. Entendam, entenda, Tico. Para mim, foi o homem, porque ele está ali. Ele pegou e deixou os mais perfeitos ensinamentos que podemos atribuir a Jesus, porque ele soube escondê-los. É uma outra coisa que você fala e é falado por todos os espíritas. O Espírito Consolador é o delegado. Aí vem o Consolador prometido, é o Espiritismo. Então quem não foi espírita não está com o Consolador prometido. É isto? É aqui que a gente tem que buscar a posteridade, os escritos. E isto comento sempre que uma escola de samba do Rio de Janeiro ia falar do Holocausto,
e foi proibida por lei a pedido do judaísmo. Ele fechou o carro todo de negro, com os homens embaixo dele se movimentando, e uma faixa grande. Um povo que não conhece o seu passado não merece um futuro. Então nós não buscamos o passado. E sim, Tico, mas você sabe que você frequenta essa sala e outras salas, e você já deve ter ouvido famosos expositores falando taxativamente que o Consolador é o Espiritismo. É por isso que eu comento, tá? Porque Jesus, ele promete o Consolador, pedir ao Pai que enviasse outro Consolador, e sabendo ele que ele viria em espírito e em verdade, ele diz: eu derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade, para que jovens tenham visões e os idosos profetizem. E foi assim que durante todo o período estavam os jovens profetizando, os velhos, e veio até o momento em que o professor Rivaio interessou-se pelo projeto e se aprofundou. Então essas instruções foram recebidas diretamente dele, como até hoje a toda a sua falange de espíritos derramado com ele sobre nós, e está. Por isso que diz: o amor está no ar, a verdade está no ar. Sim. Você observe que em nenhum momento há um acordo entre os pais da igreja, a não ser para formar aquilo que eles querem. Mas quando alguém toca no assunto, há a dispersão. Eles giram em torno daquelas coisas que eles debatem e nada resolve. Aí vem assim. Não, eu não quero dizer seguidor cego de todo conceito produzido por Allan Kardec. Porque você sabe, Tico, você sabe que o codificador foi claro e objetivo ao dizer que ali não estava a última palavra. Os espíritos, quando ele pergunta quem é o protótipo de perfeição a ser seguido, vê de Jesus. E o codificador não era maior do que Jesus, a não ser que já queiram dizer que o codificador, Hipólite Denizar, era o próprio Jesus reencarnado. Aí, daqui a pouco surge isto, diante dessas contundências questionadas, tá? Então a gente vê isso. Quando é para debater coisa para beneficiar o grupo, aí a gente começa a ver o conluio das pessoas a defender uma ideia, e o pior é que a humanidade cega segue. Mas aqueles que não seguiam eram queimados, mas as suas verdades ficaram. Você entende? Então veja, nada disto vai tirar o mérito dos ortodoxos, porque eles passaram aquilo que eles entenderam, dentro daquilo que eles ouviram, do que eles... Agora, você vai observar que nessa questão de examinar a divindade do Cristo, porque aí é onde eu quero fazer a divisão. Como admitir que ele não foi divino? Porque o Cristo que eu entendo
é o ser espiritual que recebeu o fogo divino, que recebeu naquele momento a coroação, no momento em que João o Batista o batizou, que aquela pomba, aquele espírito em forma de pomba, desce sobre ele e todos ouvem: este é meu filho em quem me comprazo. Porque ele já vinha percorrendo, já vinha cumprindo, ele vinha preparadíssimo para aquilo. Agora, a gente começa a ver essas dissensões, a gente começa a ver cada um puxando brasa para a sua sardinha, uma parábola, cada um que entenda ao seu modo, porque são presos pelas letras, esta é a verdade, tá? O elemento fala uma alegoria, ele já entende como um assinte à sua moral, e tudo isto faz com que haja essa divisão. Então, quando a gente vai nas palavras atribuídas a Jesus, que a gente pode, e que inclusive a ciência hoje comprova, é que a gente não pode nunca, porque Jesus, além dele dizer, veja bem, quando eu falo Jesus, eu estou me referindo àquele cidadão que escreveu o Evangelho, atribuindo as palavras a Jesus a inteligência daquele cara. Porque ele explica ipsilipse cada uma das parábolas para quem quiser entender, para se aprofundar. Naquela época, o momento é outro. Ele explica para evitar equívoco e ainda bota ali, ó, cuidado nas letras, cuidado nas ervas que está entre as melhores sementes. Busque, é quando, questionando como você está questionando, Tico, uma voz dentro de mim diz assim: leia até a sua exaustão cada livro da Bíblia, e você vai encontrar as sementes que plantadas frutificarão a 100 por 1. Isto não saiu mais de minha mente. E como um louco, eu tenho 4 versões da Bíblia dentro de casa. Naquele período, eram estendidas sobre a mesa e eu em pé, lendo de uma por uma, eu anotando a diferença que existia em cada uma delas, para poder encontrar. No entanto, dizem os iogues que o aluno, ele percorre cada uma das mesquitas, depois ele para refletir. Na reflexão, ele vai se lembrar de uma mesquita que vai lhe fazer falta. Ali está o ensinamento que ele precisa. E foi assim que eu encontrei um livro chamado Cosmogênese, de Helena Blavatsky. Engoli aquele livro para entender um pouco a Bíblia. Então, quando a gente entende a obscuridade de alguns ensinamentos atribuídos a Jesus, foi porque ele usou uma linguagem figurada. Não somente a respeito dele, mas de tudo o que ele estava dizendo, porque ele diz, quando ele diz que vai enviar outro Consolador, ele complementa: porque não posso dizer o que vocês não podem entender agora. Então, a partir do período
do iluminismo, quando a ciência começou a buscar, a pesquisar e a formar, a formar ideias a respeito, ela começou a abrir a mente dos homens, demonstrando que tudo que estava ali, como mistérios, como coisas fenomenais, não passava de coisas da própria natureza. Então começou a ser destruído. No entanto, vejam os senhores como a humanidade é cega. É cega. Por quê? A gente vê que Jesus faz milagres. Fez, fazia, faz. Não é que ele não possa fazer. E isso nós vamos ver na metáfora quando o demônio o tentou no deserto. Ele poderia transformar aquelas pedras em pão. Ele conhecia. Ele conhecia como mexer nas energias do universo, transformando-a. Em a natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas não fez. Deus pode operar milagres? Pode. Mas estaria derrogando uma lei que ele diz que todos têm que seguir passo a passo aquela lei. Mas o que é que a gente vai ver? A gente vai ver que a igreja própria é assim como na religião. Esses homens estão no poder e ensinaram o povo como retirar um presidente do poder. Passado o momento, eles pintam e bordam e a gente de braço cruzado. A igreja, ela própria botou por terra esses milagres atribuídos a Jesus. Por quê? Vejam, pensem, quando você conversa com um evangélico a respeito do espiritismo, a respeito do trabalho que nós fazemos, eles dizem assim: o demônio também opera milagres. Meu Deus, dizer uma coisa desta é colocar os espíritos ainda na ignorância, aos quais nós e todos entendemos ser os demônios, no mesmo patamar de um espírito da qualidade de Jesus, do Cristo. Então vejam bem, eles próprios, eles desfazem tudo o que eles disseram. Não é verdade? Então, se o demônio podia fazer tudo aquilo ali, então, o que é que a gente pode entender? Agora, vejam bem. Todos esses milagres a gente vai ver nas religiões pagãs. Já comentamos em outras salas. Como quando falamos do Cristo, da lenda, do mito crístico, nós mostramos que os essênios tinham o seu mito com a mesma história de Jesus, nascido de uma virgem e outros lá atrás. Da mesma forma, esses elementos, eles fazem os seus milagres, as suas curas, e não são demônios. Então, o tal milagre é abrir a lei da natureza, feri-la, e não é por aí. A lei, ela é tanto que Jesus, quando no cego de Jericó, os que seguiam a ele, mostra o cego e diz: Senhor, quem pecou, ele ou os pais? E Jesus, nem ele nem os pais. Ele ali está para que a lei seja cumprida. A lei seja cumprida. Ele estava cumprindo a lei. E chegou o momento de Jesus mostrar que a lei
da natureza permite ao elemento que já esteja no merecimento ser curado por alguém que tenha capacitação para isto. Os médios que nós vemos hoje por aí fazendo verdadeiros milagres, entre aspas, porque se qualificaram para aquilo, entendendo os espíritas que tudo está no conhecimento do princípio espiritual, da inteligência do universo e da ação que os médiuns ou a alma tem sobre os fluidos universais. Acabou-se. Acabou-se. Então tudo que está dentro dos fenômenos espíritas está aí. Então como é que a gente pode admitir cegamente que todos os fatos que estão no Evangelho foram operados por Jesus, quando há anos o magnetismo vem fazendo a mesma coisa? O espiritismo abriu as portas, mostrando que são fenômenos naturais. O que podemos entender quando ele diz assim: tudo o que eu faço podeis fazer, e muito mais. Veja, alguns falam que Jesus fala de milagre, mas até hoje eu não vi nenhuma citação dele falar dele próprio, a não ser quando ele diz: tudo que eu faço, faço do meu Pai que está no céu. O que eu falo, falo daquele que está no céu. Então as palavras produzidas por Jesus, vejam bem, aí estavam falando do Cristo, agora estamos falando de Jesus. As palavras atribuídas a ele provam a sua divindade? Provam. Provam a divindade daquele Espírito. É justamente Aparecida, justamente. Justamente. E tem o Crestos dos Essênios e outros. Então veja bem, quando a gente vai às palavras dele, é quando a gente começa a ver em Lucas, capítulo 9, versículo 48, quem quer que me receba, recebe aquele que me enviou. O que é que ele quis dizer com isto? Eu pego, faço agora uma procuração para a Aparecida me representar em algum lugar. Então, aonde ela chegar com esta procuração, o elemento tem que recebê-la como se estivesse recebendo a mim. É claro, curto e grosso. Marcos, capítulo 9, versículo 37. E aquele que me recebe, não me recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou. Novamente, o que eu falei da procuração. João, capítulo 8, versículo 42. Se Deus fosse vosso Pai, e isto ele faz referência, inclusive, no poço de Jacó, quando ele conversa com a samaritana, tá? Ele faz outras referências, que ele diz assim: se tu chamas Jacó de pai, por que me chamas de Senhor? E vai por aí. Então, em João ele diz assim: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque foi de Deus que saí, e foi de sua parte que vim. Pois não vim de mim mesmo, foi ele que me enviou. Eis a razão de dizer: amai-vos como eu vos amo. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, porque Deus é único, Deus é o Senhor do universo ao qual devemos reverência, respeito, não temor. Ainda em João, capítulo 7, versículo 33, atribuído a Jesus: ainda estou convosco por um pouco de tempo,
e vou em seguida para aquele que me enviou. Ora, o que é que ele quis dizer? Estávamos vendo aquele corpo, em cima do que eu já falei. Se credes naquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ressuscitou o Cristo dentre os mortos, entendam isso e você vê que fez aparecer Jesus entre nós. Quer dizer, trouxe aquele Espírito encarnado em Jesus. Se após a morte de Jesus ele fez ressurgir o Espírito, ele também nos ressuscitará. Olha, Gilmar, parabéns. Esta é a linha a seguir. Divinos todos somos. Agora a nossa evolução é que está muito pouca. Em Lucas, capítulo 10, versículo 16, aquele que vos ouve, a mim me ouve. Isso ele se referindo, sabe a quem? Àqueles que estão seguindo os seus passos. Aqueles que vos ouve, ouve a mim. Aquele que vos despreza, a mim me despreza. E aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou. Olha só. Porque Jesus ele se baseava numa igualdade absoluta entre o homem e Deus. Entre o homem e Deus. E essa igualdade é real. Com certeza, Gilmar. E para voltar a um futuro muito distante. Embora observem o que é dito pela doutrina. Que Bezerra de Menezes já foi chamado para as esferas superiores e ele pediu para passar conosco mais uns 50 anos. Tá? Eu costumo fazer aqui uma ilustração, mas que já está tão batida que eu acho que não convém falar. Mas somente dizer que todo aquele que caminha lado a lado, ao se perder do seu companheiro, ele se preocupa um dia de encontrá-lo. Mesmo ele estando no apogeu, ele vai dizer, eu estou, mas meu amigo ficou, eu quero encontrá-lo. E é isto que aconteceu. Porque Jesus diz, todo aquele que o Pai a mim entregou, a mim retornará. Olha só. Um pastor que sente falta de uma ovelha, sai para procurá-la. Então ele não saiu dentre nós. Ele está entre nós. Ele está aguardando, torcendo, alimentando cada um de nós para que caminhemos mais depressa para sairmos desta imperfeição, desta imantação que a energia grosseira da dimensão ainda nos prende. Entendeu? Então, está aqui a divindade de Jesus, e está aqui tudo referido às suas palavras, tá? Vamos ver uma coisa. Está lá em Mateus 22, 41 a 45. Jesus reunido, estavam os fariseus ali. Aí ele faz a pergunta: que vos parece do Cristo? De quem é ele, filho? Responderam: de Davi. Aí Jesus: como é então que Davi lhe chama em espírito seu Senhor, dizendo: o Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu reduza teus inimigos a te servir e descabelo para os pés. Ora, se Davi lhe chama seu Senhor, como é ele seu filho? Olha só, já botou o cara, não é? Como dizer assim, o que é que vocês estão dizendo? Não sabe o que é que estão dizendo.
Sim, Gilmar, com razão você fala isso. É um movimento mesmo que faz aquele bumerangue. Você joga ele, ele volta a você. E é isto, é quando nós falamos que vamos encerrar, tá? Quando nós falamos a respeito do Espírito. O Espírito está lá. A alma está lá. Com o Senhor. Quando ele se defronta, vamos dizer que abre os olhos para a realidade, ele encontra a massa escura, que a Bíblia fala. Era uma escuridão sobre as águas, e em cima da escuridão a luz do Senhor. Então, quando a alma se encontra dentro daquela escuridão, ela toma para si uma porção daquela escuridão, que é a massa escura, é uma energia, e forma um corpo espiritual para ela. Esse corpo foi chamado de perispírito. A partir dali, ela vai trabalhando aquela matéria, aquela energia, e essa energia vai aos poucos se aperfeiçoando, porque ela intelectualiza aquilo. Ela vai se tornando mais clara, mais clara. Aí você vai ver Pietro Ubaldo falando a respeito disto. Quando ela se cruza no eterno ir e vir do berço ao túmulo, do túmulo ao berço, ela vai se aperfeiçoando. Quando nós trabalhamos ela, que ela se torna pura, ela é a luz que nos ilumina em espírito e em verdade. Ela se funde e nós somos apenas uma luz. Não é verdade? E a Stefano diz que somos tutelados do Cristo. Perfeito, Vedinho, as palavras de Gilmar, como sempre, são palavras sábias, e por isso nós fazemos questão da presença de vocês que fazem esta sala. Essa sala não é minha, não é da Rosângela, não é da Isis. A sala pertence a vocês. Então veja, tem alguma pergunta a ser feita? Por favor, para a gente poder